Dia 23 de julho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Tenha fé para avançar. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Lucas capítulo 10, versículo 19. O domínio e a autoridade sobre toda a criação estavam nas mãos de Adão e Eva, mas por causa do pecado, com sua desobediência, eles perderam essa autoridade. No entanto, as mãos perfuradas de Jesus na cruz recuperaram para nós essa autoridade. Se você, como filho do Deus Pai, souber o poder que o Senhor pôs nas suas mãos, viverá o extraordinário de Deus. É preciso entender que a obediência e a fé em Jesus trazem autoridade. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18, nos são mostradas as obras extraordinárias que podemos fazer em nome de Jesus. Alguns anos atrás, um jovem que caminhava comigo, uma pessoa com inúmeros sonhos e projetos, estava acometido por uma doença misteriosa, sem diagnóstico, que o matava aos poucos. Ele enfrentava com serenidade a doença. Eu estava pregando e, como se fosse hoje, ele ocupava a última cadeira da igreja. Naquele dia, o zelo de Deus conosco foi tão grande que ele foi curado. Não sei qual é a sua necessidade, mas o mesmo Jesus que fez algo extraordinário na vida daquele jovem, que hoje é pastor, pode fazer também na sua vida. Creia que o Senhor tem poder para transformar a sua história. Tenha atitude e fé ousada, pois a sua casa está debaixo da autoridade dele, e o sangue derramado por Jesus veio redimir a sua casa. O Senhor põe poder nas suas mãos para que com elas você possa abençoar os seus filhos, o seu cônjuge e todos aqueles que o Senhor lhe der autoridade para ministrar em nome dele. A frase de hoje é: confie que Deus lutará sua batalha até o fim. Confie que Deus lutará a sua batalha até o fim. Hoje é o dia 204 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 89. E a palavra-chave de hoje é força. Que você hoje esteja cheio de força, tendo a sua fé renovada, tendo a sua fé fortalecida, tendo a sua fé com bastante confiança para prosseguir, para avançar. Lendo aqui mais uma vez o versículo de hoje. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Então Jesus disse essas palavras para os seus discípulos. Jesus disse que deu autoridade para os que o seguem para vencer as tribulações, os desafios, as dificuldades dessa vida,
por mais desafiadoras, difíceis, impossíveis que elas pareçam de serem resolvidas. Em Jesus, com a confiança nele, você pode ir além. Você pode passar por situações difíceis com o socorro, o auxílio, a ajuda que vem dele. Tenha fé para avançar. Tenha força e confiança de que os desafios e problemas que você não vê solução, que você não encontra saída, que colocando nas mãos dele, ele tem a resposta certa que você precisa. Eu convido você agora a ler um texto de João, capítulo 11. Esse texto fala a respeito de um milagre em que um homem chamado Lázaro morreu, mas Jesus o ressuscitou. Vamos ler João, capítulo 11. Então, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Vejam que Jesus era amigo desses irmãos. Eram 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Lázaro estava doente, e como Jesus era amigo deles, as irmãs dele, Marta e Maria, mandaram avisar a Jesus que ele estava doente, mas Jesus não foi logo na casa deles. Jesus ainda ficou 2 dias onde estava. 7. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: Por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também, a fim de morrer com o Mestre? Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão
não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. Veja esse versículo 22. Mas eu sei que mesmo assim, mesmo com o meu irmão morto, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. 23. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela, eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Você vê que Marta, quando viu que Jesus vinha chegando, disse isso para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora, aqui no verso 32, a Maria se levantou, foi até onde Jesus estava e disse a mesma coisa. Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Todas as pessoas ali estavam chorando, então ficou muito comovido e aflito e perguntou, onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram, ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Veja que no versículo 37 as pessoas tinham visto que Jesus tinha curado o cego, que Jesus tinha feito outros milagres. Então alguns perguntaram, será que ele não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou, tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse, desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram, o que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas,
todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo do nosso país. Então nós vemos aqui, vamos encerrar aqui a leitura no versículo 48. O que nós lemos até aqui é o que basta para destacar que Jesus disse para que eles tirassem a pedra. Veja aqui o versículo 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Então aqui fica uma reflexão para esse dia. A mensagem de hoje é: tenha fé para avançar. A palavra-chave de hoje é força. A mensagem principal para esse dia é que precisamos ter confiança em Jesus, de que ele curou o cego e ele ressuscitou Lázaro, que estava morto. Mas Marta e Maria e as pessoas que estavam com elas nesse velório sabiam do poder de Jesus, mas não conseguiam acreditar que ele poderia ressuscitar Lázaro. Um outro ponto aqui dessa mensagem de João 11 é que havia uma crença de que até o terceiro dia era possível que uma pessoa se levantasse, mas que o quarto dia era garantido que a pessoa realmente havia morrido. Por isso que Jesus ficou de propósito mais 2 dias onde ele estava, para que quando ele chegasse lá na casa de Marta e Maria, ninguém tivesse dúvida de que houve uma manifestação do poder glorioso de Deus na vida dele. Então Jesus operou essa ressurreição de Lázaro para que todos vissem e que ficasse registrado aqui na Bíblia o poder glorioso que ele tem. E nós lemos esse texto de João capítulo 11 para mostrar algumas verdades. Jesus se importa comigo e com você. Nós vemos que quando Marta e Maria enviaram mensageiros para que Jesus viesse ver Lázaro, Jesus disse para os discípulos: Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Então Jesus não está alheio à sua dor, à sua situação. Ele está perto, ele sabe aqueles que confiam nele. Se você confia nele, ele sabe que você tem confiança nele. Ele está ouvindo as orações, os seus pedidos de socorro. Da mesma forma que Marta e Maria pediram socorro enviando mensageiros, Jesus já sabia o que iria fazer. Jesus não vai pensar o que vai fazer. Ele conhece você que ora e confia nele, e ele já tem a solução, ele já tem a resposta, ele já tem o extraordinário que ele quer fazer na sua vida. Então, essa é uma das verdades que nós tiramos da leitura de João capítulo 11. Ele não está longe, ele não está alheio, ele não é indiferente em relação à dor daqueles que confiam nele, mas ele já tem a resposta. Uma segunda verdade que nós tiramos aqui é que Jesus, ele conta com a nossa confiança nele. Quando ele chegou na casa, Marta, Maria e as pessoas disseram: ele já foi sepultado, ele já está cheirando mal, já acabou, não tem mais saída, não tem mais escapatória, já acabou. Então Jesus disse: eu não disse para vocês que se vocês tiverem fé, vocês vão pedir o que quiserem e será feito?
Então Jesus disse para elas: removam a pedra. Muitas vezes nós queremos dar a última palavra e damos a última palavra negativa, dizendo: acabou, não tem mais jeito, não levanta mais, não tem mais saída, não tem mais resposta. Mas Jesus veio e disse: tirem a pedra. Qual a pedra que está na sua vida que impede você de viver o extraordinário de Deus? Remova a pedra nesse dia. Tenha fé para avançar. Tenha força para prosseguir. Tenha fé para continuar. Então, elas removeram a fé, removeram a pedra e mantiveram a fé. Então, Jesus operou o milagre que elas já não esperavam mais. As pessoas não acreditavam mais que poderia acontecer. Então a mensagem de hoje é: tenha fé para avançar. Tenha confiança em Deus. Remova a pedra. A pedra pode ser a dúvida, a pedra pode ser a palavra negativa, a pedra pode ser você endurecer o coração e dizer assim: nem vou pedir mais para Deus. Quem sabe você está orando pela salvação do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. Quem sabe você está pedindo uma porta que já faz algum tempo que não se abre. Mas continue tendo fé. Não deixe que a situação prevaleça sobre você. Nós lemos que Jesus disse: eu dei a vocês autoridade para pisarem em cobras e em escorpiões. Então isso significa que ele deu autoridade aos que confiam nele para vencerem as barreiras, os desafios, as dificuldades, porque ele está com aqueles que confiam nele. Então tenha fé para avançar, confie em Jesus. Ele continua sendo o mesmo de sempre. O poder dele ainda existe nos dias de hoje. Como nós lemos na mensagem de hoje, o pastor Júnior Rostirola contou que o jovem que estava sentado na última cadeira da igreja, sem diagnóstico dos médicos, foi curado e tornou-se um pastor. Então Jesus é o mesmo, de ontem, de hoje, e ele sempre vai ser o mesmo. Ele tem o mesmo poder de sempre. Ele é o Filho de Deus e, como Filho de Deus, permanece sempre com todo o poder. Então, retire a pedra, creia nele e tenha fé para avançar e continue com força em Jesus. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 89. Esse salmo nos diz: ó Senhor Deus, eu sempre cantarei a respeito do teu amor e anunciarei a tua fidelidade a todas as gerações. Sei que o teu amor dura para sempre e que a tua fidelidade é tão firme como o céu. Tu disseste: eu escolhi o meu servo Davi, fiz uma aliança com ele e lhe prometi isto: um dos seus descendentes sempre reinará. Eu farei com que eles sempre sejam reis depois de você. Ó Senhor, os céus cantam as maravilhas que fazes, e reunidos os anjos cantam a tua fidelidade. Não há no céu ninguém como tu, ó Senhor. Entre os seres celestiais não há nenhum igual a ti. Tu és respeitado na assembléia deles, és temido por todos os que estão ao teu redor. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, não há ninguém que tenha tanto poder como tu. Em todas as coisas, tu és fiel, ó Senhor. Tu dominas o mar poderoso, tu acalmas as suas ondas furiosas, esmagaste o monstro Raabe e o mataste. Com a tua grande força, derrotaste os teus inimigos. O céu é teu e a terra é tua.
Tu criaste o mundo e tudo que nele existe. Tu fizeste o norte e o sul. Os montes Tabor e Hermon te louvam com alegria. Como és poderoso! Como é grande a tua força! A honestidade e a justiça são as bases do teu reinado. Tu és fiel e amoroso em tudo que fazes. Feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Por causa de ti, eles se alegram o dia todo e te louvam porque és bondoso. Tu, ó Deus, és o nosso poder glorioso. Por tua bondade nos fazes vencer, pois escolhes o nosso protetor. Foste tu, Senhor, o Santo Deus de Israel, que nos deste o nosso Rei. Há muito tempo, numa visão, tu disseste aos teus servos fiéis: Eu ajudei um soldado famoso. Dei a autoridade a um homem que escolhi do meio do povo. Escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo-o com azeite sagrado. A minha força estará sempre com ele. O meu poder o tornará forte. Os seus inimigos nunca o vencerão. Os maus não o derrotarão. Eu acabarei com os seus inimigos e matarei todos os que o odeiam. Sempre serei fiel a Davi e o amarei, e por causa do meu poder ele sempre vencerá. Estenderei o seu reinado desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Então ele me dirá: Tu és o meu Pai e o meu Deus. Tu és a rocha que me salva. Eu lhe darei os direitos de filho mais velho. Farei com que ele seja o maior de todos os reis do mundo. Eu sempre o amarei e a minha aliança com ele ficará firme. Depois dele, os seus descendentes sempre serão reis e reinarão enquanto o céu existir. Mas se os seus descendentes desobedecerem à minha lei, se não viverem de acordo com os meus ensinamentos, se desprezarem as minhas ordens e não guardarem os meus mandamentos, então eu os castigarei pelos seus pecados. Eu os farei sofrer por causa dos seus erros. Porém, não deixarei de amar a Davi, mas cumprirei a promessa que lhe fiz. Não quebrarei a aliança que fiz com ele, nem deixarei de cumprir nenhuma das minhas promessas. Veja que o Salmo 89 fala a respeito da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Deus fez uma aliança com eles, de que daria um rei que sempre teria comunhão com Deus. E esse rei foi o rei Davi. E aqui o Salmo 89 mostra que Deus disse que se os descendentes de Davi desobedecessem a Deus, Deus os castigaria. Mas Deus não quebraria a aliança que ele prometeu com Davi, que ele sempre estaria com o povo, com a nação de Israel. Você sabe que Jesus, quando ele nasceu da descendência de Davi. Então, Deus cumpriu a sua palavra. Ele manteve sempre a ligação com o rei Davi. Todos os descendentes do rei Davi foram reis em Israel. E quando Jesus veio, ele veio da descendência de Davi. E com Jesus, Deus estabeleceu uma aliança eterna, dando todo o poder a ele, para que, por meio de Jesus, Deus estabelecesse a ligação com Israel e com todos os que se achegam a Jesus. Então, aqui no verso 35, prosseguindo: De uma vez por todas eu jurei pelo meu santo nome que nunca mentiria a Davi. Ele sempre terá descendentes, e enquanto o sol brilhar, eu protegerei o seu reinado. Esse reinado durará como a lua, aquela fiel testemunha que está no céu. Mas agora, ó Deus, tu estás irado com o rei que escolheste. Tu o abandonaste e o rejeitaste. Quebraste a aliança que fizeste com o teu servo e jogaste a sua coroa no chão. Derrubaste as muralhas da sua cidade
e arrasaste as suas fortalezas. Os que passam roubam tudo o que ele tem, e os seus vizinhos zombam dele. Deste a vitória aos seus inimigos, e fizeste com que eles ficassem felizes. Tu tornaste inúteis as armas do rei, e deixaste que ele fosse derrotado na batalha. Tiraste a sua autoridade de rei e derrubaste o seu trono. Tu fizeste com que ele envelhecesse antes do tempo e o cobriste de humilhação. Até quando te esconderás, ó Senhor Deus? Será para sempre? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra como é curta a minha vida. Lembra que todas as pessoas que criaste vão morrer um dia. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Ó Senhor, onde estão as antigas provas do teu amor? Onde estão os juramentos que fizeste a Davi? Lembra que eu, teu servo, estou sendo insultado e suporto todas as ofensas dos pagãos. Pagãos são os que não seguem a Deus. Ó Senhor, como os teus inimigos falam mal do rei que escolheste. Aonde ele vai, eles o insultam. Mas louvemos o Senhor Deus para sempre. Amém e amém. Essa última parte do Salmo 89 mostra o salmista escrevendo aqui que o Senhor agora humilhou e deixou que os inimigos vencessem o rei de Israel. Quando você lê a história de Israel, teve um tempo em que Deus permitiu que o rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, entrasse em Jerusalém, queimasse a cidade a fogo, levasse todos os tesouros que havia na cidade e ainda pegaram o rei Zedequias e furaram os olhos desse rei, que era o rei Zedequias, e levaram ele como escravo para a Babilônia. E todo o povo de Israel passou por uma grande humilhação que durou 70 anos. Então, nesse Salmo 89, o salmista está escrevendo a história de Israel, o relacionamento de Israel com Deus. O salmista está registrando. O Senhor fez uma promessa para o rei Davi. O Senhor escolheu Israel e elegeu um rei para cuidar de nós, que foi o rei Davi. E o Senhor fez uma promessa para ele, que ele sempre teria um descendente no trono e que o Senhor sempre estaria conosco. Mas agora nós estamos humilhados. Por que que isso aconteceu? E o salmista está dizendo assim: eu estou aqui, mas não vou viver para sempre. Eu quero ver mais uma vez a glória do Senhor, a promessa do Senhor. Por que está acontecendo isso conosco? Então, o salmista está anotando esse tempo de castigo, ele está lembrando da promessa de Deus e anotando o castigo que o povo está passando. Então, o Salmo 89 nos ensina que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que é fiel. Deus é um Deus que faz um pacto, faz uma promessa e cumpre tudo o que ele fala. Ele enviou Jesus, que veio da descendência de Davi, que é o Rei eterno, que morreu uma única vez para dar a salvação para todas as pessoas. Todas as pessoas que recebem Jesus têm um pacto e uma aliança com Deus. E ele mantém essa fidelidade. Mas quando desobedecemos a Deus, também recebemos os castigos pelo tempo daquilo que fizemos de mal. Então Deus é fiel, sim, mas ele também é justiça. A mensagem de hoje fala sobre ter fé para avançar, fala sobre ter força, mas de nada adianta você dizer que tem fé e você exercer força dizendo eu creio em Jesus, se você não conserta a sua vida com Jesus. Ele quer manifestar o seu extraordinário poder, mas ele também quer a sua fidelidade, a sua obediência, a sua reverência, o seu respeito e o seu temor. O temor significa a honra absoluta a Deus, sabendo que
ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu, mas ele também requer, junto com a fé, a sua reverência, a sua obediência, o seu respeito e o seu amor a ele. Muitos querem as bênçãos do Senhor, mas não querem ser do Senhor. Que você tenha fé, força e também obediência e fidelidade a Deus. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. O apelo a você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Jesus Cristo é a verdadeira videira e nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. A fonte da vida é Deus. Ele enviou Jesus para dar a vida por nós. Quando nós estamos em Jesus, quando nós vivemos para Ele, mantendo o relacionamento com Jesus, nós estamos ligados à verdadeira videira, aquele que produz frutos que nos trazem vida. Quando permanecermos nele, ele vai derramar vida sobre nós. Então, muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida, da fonte que é Deus. Na cruz, Cristo veio restaurar as nossas raízes, curar nossos frutos amargos e fazer nascer um novo legado em nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, ore comigo. Aqui na tela está a oração de confissão, a oração para que você, que ainda não recebeu Jesus, receba Jesus na sua vida, aceitando Ele como Senhor, como líder da sua vida e como seu Salvador, aquele que perdoa os seus pecados. Fazendo isso, você pede para ter o Espírito Santo com você, que é o próprio Espírito de Deus, a presença de Deus para acompanhar você até o céu. E também pede para que o seu nome seja anotado no livro da vida. Da mesma forma que quando uma criança nasce, ela recebe um registro no cartório, quando você recebe Jesus, você nasce para o reino de Deus. E o seu nome é registrado no céu, no livro da vida. Então, se você quer agora ter esse relacionamento com Deus, com Jesus, faça essa oração comigo. Ligue o seu pensamento e o seu coração com Deus e ore essa oração aqui nessa tela. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu e escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Procure uma igreja que prega que somente Jesus é o Filho de Deus e somente Jesus é digno de receber todas as suas orações. Você não precisa orar, rezar, fazer preces a nenhum santo e não precisa de nenhum amuleto. Jesus veio, deu a sua vida, morreu e derramou o sangue dele na cruz por todos nós. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele veio e deu a vida para que todos que vão até ele possam ter o acesso liberado para Deus. Você que aceitou a Jesus pode orar exclusivamente a Ele. Ele vai ouvi-lo, vai ouvi-la e vai trazer as respostas, como Ele fez quando Marta e Maria pediram que Ele viesse à casa delas. Ele fez uma oração. Ele disse: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então ore para Jesus. O Pai sempre ouve a intercessão do nosso irmão mais velho por nós, que é Jesus. Ore em nome dele. Ele te socorrerá e te ajudará. E lembre-se, tenha fé para avançar, tenha força para continuar e siga com fidelidade e obediência a Deus, para que as respostas que Ele tem venham
sobre a sua vida. Compartilhe essa mensagem com alguém que você lembrou agora que precisa ouvir essa mensagem. Deus abençoe a sua vida grandemente. Dê glória ao Pai, porque Ele enviou Jesus em nosso lugar para nos trazer o acesso livre para chegarmos até Ele. Dê glória ao Filho, porque Ele se doou, se entregou, morrendo em nosso lugar. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele nos acompanha todos os dias até chegarmos ao céu. Amém? E graças a Deus. Amém.